Salve, salve, meus queridos. Tudo bem com Fala vocês? pessoal, Hoje estamos aqui no Resenha 1912 para bater um papo bem gostoso, bater um papo de Santos de volta na Copa do Brasil, bater um papo de novo técnico aí, que a gente sabe que tá rolando umas especulações já. E hoje é dia da gente falar um pouquinho disso, mas antes queria agradecer vocês aí por estarem ajudando a gente a chegar aos nossos 100 primeiros seguidores. Seguidores não, inscritos, aliás. 100 inscritos. Pô, inscritos que são poucos e bons, né? Maravilhosos. Muito obrigado aí. E você que não se inscreveu ainda, se inscreve, já deixa o like, ativa o sininho, faz tudo aquilo que a gente já pede em todos os vídeos. Diga aí, Cauã. é isso pessoal, queria agradecer aí, a primeira semana do canal tá sendo algo fora do nosso, que a gente imaginava, né? Tá sendo muito bom, muito positivo, só tá motivando a gente a gravar mais conteúdos cada vez mais e perder a vergonha e botar a cara aqui, né, mano, Jay? Então é isso, Exatamente, deixa o exatamente. likezinho aí, continuem comentando aí vários comentários positivos nessas últimas semanas, a gente tá tentando responder todo mundo, aliás, a gente respondeu todo Sim, mundo. exato. E é isso, deixa o like, compartilha com um amigo, ativa o sininho aí pra chegar mais vídeo pra vocês e muito obrigado aí. A gente vai fazer um puta churrascão de 100 inscritos. Exato. Não, mas agora falando sério, quando a gente bater aí nossos 500 inscritos primeiros, a gente vai fazer um sorteio, provavelmente uma camisa ou uma garrafinha da Golcase. Então, fiquem de olho aí no canal. Cara, é valioso essa interação de vocês, principalmente no começo agora. Sempre vai ser valioso, né? Mas no começo agora a gente precisa disso, precisa da sua ajuda pra crescer, tá bom? Então, se você gostou da qualidade, compartilha com Uhum. seus amigos aí. Então, vamos falar aí um pouquinho de técnico? Bora? O Caixinha que, pô, a gente sabe que tá rolando vários papos aí de diretoria entrando em contato com técnicos, enfim. E aí, o que que você acha disso aí, Calma? Como é que tá esse início de trabalho do Caixinha, na sua opinião? Você acha que ele já deveria ter caído? Como é Cadê? que... Traz aquela noticinha do Diário do Peixe, você tem aí, meu querido Sim, tenho, amigo? claro que tenho. Bora, Pô, gente, vamos passar vamos aí ler, pro vamos ler aqui pro nosso pessoal. espectador. Claro, Notícia do Diário do Peixe, hein, gente? Quem foi o jornalista mesmo? É a Laura Marcelo, ela postou Laura isso dia Marcelo. 7 de abril, faz 2 dias já, mas já saiu o vídeo aí em vários canais, provavelmente vocês já viram, né? Sim. Mas ela falou aqui basicamente que o Santos decidiu segurar o técnico até domingo, que a gente vai jogar contra o Fluminense lá no Maraca, jogo duro, né? Inclusive a gente vai fazer pré-jogo aqui no canal. Espero que vocês estejam Pré com e a gente pós. aqui. Pré e pós, sempre. Todos os jogos do Santos, tá bom? E o português a gente sabe tá pressionado, enquanto o departamento de futebol já trabalha com outros 3 possíveis substitutos: Dorival Júnior, Tite e Jorge Sampaoli. Aí a matéria fala sobre outros. Ela vai mais a fundo no tema, né? Mas aqui no final fala uma coisa importante, né? Enquanto o elenco se prepara, a direção deve entrar em contato com Tite, que trabalhou com o Neymar na seleção, Dorival Júnior, que tem identificação com o clube e é o último técnico campeão pelo Peixe, e Sampaoli, demitido da França e que teve boa passagem em 2019. Então Uhum. são esses nomes aí que hoje a diretoria trabalha. Eu vou deixar aqui na cara desse português bonito pra gente bater um papo sobre ele. Me diga aí, Cauã, o que você acha aí desse começo, né? A gente sabe que o Caixinha vive um momento bem instável, bem delicado, mas sem sentimentos. Analisando friamente, assim, o que você acha desse início de trabalho do Caixinha? Cara, pelo que eu acho que já falei aí em outros vídeos, já comentei com você, né, em outras oportunidades, eu acho que, infelizmente, o trabalho do Caixinha é bem fraco, cara. Eu acho que ele já deveria ter caído no Paulista. Eu acho que que salvou ele foi o efeito Neymar, né? Quando o Neymar chegou ali, a partir do momento que o Neymar começou a pisar em campo com a camisa do Santos, que a gente teve aquelas 3 vitórias, 3 ou 4 vitórias seguidas ali de 3-0, né? Ali o Santos de fato começou a jogar um futebol mais vistoso, né? Mais gostoso de assistir, mais prazeroso, que o torcedor tava gostando. Mas aí depois acabou acontecendo a tragédia de cair pro Corinthians, né? Mas eu acho que se não fosse o Neymar, o Caixinha já teria caído, eu acho. E eu acho que deveria já mandar embora também, que se tá com dúvida do trabalho do cara, se não tá agradando, não, pra mim não faz sentido ficar mantendo ele, né?
Sim. Então acho que já deveria ter caído. E outra, são 4 meses de trabalho aí, né? 4 meses de trabalho que a gente acho que vai fazer, ou tá chegando, enfim. E a gente não vê, parece que chegou num teto. A gente não vê melhoras, não vê variação tática, é sempre o problema de bola aérea. Sim. Aí nesse último jogo ainda foi inventar de dar uma de time kamikaze, marcar todo mundo lá em cima, sabendo da lentidão do Gil, João Schmidt, e não corrige. Agora tá mantendo os mesmos perninhas em campo aí, que a torcida já tá puxando na orelha, né? Não tá nem sabendo proteger os jogadores. A Uhum. diretoria, pelo que a gente viu, né, que saiu as notícias da diretoria, já teve mais uma reunião com ele, falando para ele proteger, né, o Guilherme, que não tá numa fase legal, falar que ele pode ir pro banco, né, senhor Caixinha, que você não quer deixar o homem no banco aí. Enfim, então eu acho que o retrospecto recente aí não tá sendo nada positivo, não foi nada legal. E eu, para mim, eu acho que eu já teria trocado de treinador também. E você? Cara, não, primeiro eu queria fazer uma pergunta pra você, assim, que pra gente tentar analisar um pouco mais, né? Você acha que se o Santos tivesse conseguido arrancar pontos aí, por exemplo, a gente começou lá o primeiro tempo bem contra o Vasco, na minha opinião, né? Eu acho que foi um primeiro tempo digno, né? E depois que a gente fez o gol, infelizmente o time recuou. Mas se Uhum. você acha que a gente consegue, por exemplo, arrancar um ponto lá do Vasco e ganhar do Bahia em casa, você acha que o discurso seria outro? Da sua parte e da parte de outros torcedores, né? Com certeza, né? Com certeza. Porque o problema, né, o maior é que não tá ganhando e ele não tá abrindo mão das convicções erradas dele. Se o time tivesse ganhando, jogando um tempo bem, o outro mal, um tempo bem, o outro mais ou menos, né, que foi o que aconteceu nesses últimos 2 jogos, eu acho que ninguém ia estar Questão de pisando. pontuação mesmo, né? O que tá Sim. pesando é o que o time não tá Os ganhando. 3 pontos, né, cara? No final do dia é isso que conta pro torcedor de fato. E E outra, é. perder pro time do Vasco, que, com todo respeito aí, senhores vascaínos, como eu falei no primeiro vídeo lá, o nosso problema não é nem com o Vasco, é com o treinador do Vasco, Fábio Carelli. Perder pro time do Fábio Carelli, que, pelo amor de Deus. É, E aí, de virada, perder do jeito que foi. E aí, foi. depois, empatar, sofreu um empate pro Bahia, Bahia misto, né? No final do jogo, aí isso daí também pesa demais pro trabalho dele, sem contar das outras coisas aí, né? Ficar mantendo o Sim. jogador ruim em campo. Cara, eu acho que o Caixinha, ele vive um momento assim delicadíssimo, né? Eu acho que são poucos os técnicos que conseguem passar dessa fase, né? Desse jogo. A gente sempre tem, né? Essa história, né? Ah, se perder, cai. E eu acho que quando chega nesse ponto é que realmente já acabou a convicção da diretoria, porque se a diretoria tivesse convicta, e essa é a única coisa que eu espero, não que eu espero, mas que eu quero que aconteça na diretoria do Santos, é convicção. Porque, assim, a torcida sempre vai ter pra reclamar, né? Podia estar com outro técnico e se perdesse ia reclamar de qualquer jeito, mas quem tem que ter convicção e profissionalismo é a diretoria. A gente não pode esperar isso dos torcedores. E uma diretoria convicta e profissional, ela muitas vezes vai contra a torcida, né? A torcida ela é totalmente racional. Então, por esses maus resultados que você falou, eu acho que a torcida tem todo o direito de reclamar, né? Pô, o Santos não pontuou em nenhum. Aliás, fez um ponto, né, de 6 disputados no brasileiro. No Paulista já não desempenhou o futebol que a gente queria, mas eu acho que também tem outros argumentos que dá pra gente tentar trazer. É, no Paulista, o Caixinha acabou errando, né, por exemplo, com o Gil, de tirar o Gil lá daqueles jogos, e depois que ele coloca o Gil no Sim. time, melhora muito. O time com o Neymar em campo, definitivamente é outra coisa, né, igual você falou, muda o semblante até dos outros jogadores, mas taticamente e questão técnica, né? O time melhora muito, porque o jogo flui bem melhor. Eu acho que nos primeiros jogos ali, o Santos demorou pra andar, mesmo com o Neymar em campo, a bola passava muito por ele, né? Ficava muito dependendo dele. Mas, cara, na minha opinião, eu acho que o Caixinha ele deveria ser mantido, sim, até a parada do Super Mundial aí, pra gente ver.
Ele no brasileiro, cara. Eu acho que ele teve muita mudança no time, mudança de peça mesmo, e peças que ele teve que entrosar ao longo do tempo. A gente ainda tem Zé Rafael pra chegar. E eu acho que o Santos não joga um futebol assim de todo mal. E eu acho que foi questão de resultado mesmo. Acho que por conta desses dois resultados, cara, que, assim, criou um clima horrível. Mas são resultados, eu acho que a gente pode reverter, né? Mas no final das contas eu entendo que isso é o que conta pro torcedor. Eu queria até puxar aqui, eu não sei se vai dar, só um segundo, eu vou puxar aqui. Caixinha do Enquanto isso, deixa eu te Santos. fazer uma pergunta. Pode dizer, diga. E se chegar até o Mundial, ou daqui vai mais uns 2, 3 jogos, e o time continuar performando essa bolinha e não ganhar, mano? Não ganhar, não falo nem em questão de perder, mas empatar, perder outra ali, empatar de novo, ou ganhar no sofrimento, Sim. você manteria? Então, você fala se os resultados até lá forem ruins. É, não, Aí pode até eu. ganhar, mas ganhar de uma forma Sim. bem Ah, não, sofrida não que não tá jogando sendo legal. bem. Não Igual foi jogando a bem. Série B, que a gente ganhava, mas não convencia. Não, não. Aí eu acho que realmente não, porque o Caixinha, ele. O negócio dele é que ele tem boas ideias. Aliás, ele tenta ter boas ideias, né? Diferente do Carille. Tenta mexer um pouco. Eu acho que nesse caso aí que você tá falando, eu acho que eu trocaria. Se o desempenho que tá sendo apresentado não tem evolução. Não é questão de resultado, na minha opinião. Mas é claro que tem uma hora que fica insustentável. Tipo, se o Caixinha estiver jogando muito, mas não tá vindo os 3 pontos. Aliás, jogando muito e não vir os 3 pontos é meio difícil, né? Mas se estiver jogando uma bola ali que a gente acha legal e não tiver vindo os 3 pontos, fica difícil manter o cara também, de qualquer forma. Mas eu espero convicção da diretoria. É a única coisa que eu quero. Assim, se for pra mudar, que mude realmente pra um cara que vai ficar e que tem uma ideia de jogo. Pô, eu acho inadmissível a gente tá falando de Tite no Santos, depois Agora, de ter passado o Carille aí. Enfim, a gente vai falar mais dos próximos, pros possíveis técnicos, né? Aqui, ó, sim. trazendo rapidamente Agora te o... fazer outra pergunta para você também, Pode falar. referente ao assunto. Vamos. Já são, quase 4 meses de trabalho aí. Ele só muda atleta. Não muda a formação tática, não muda a forma de jogar, não melhora as coisas que tem que melhorar. Você acha que dando mais 1, 2 meses vai melhorar, vai mudar? Ele vai mexer? Cara, eu acho que Você ele bota tem. a mão no fogo? Não, ele tem esse padrão tático aí, né? Do 4-2-3-1, que 4-3-3, às vezes fica um 4-2-4 ali, isso é de muitos técnicos. Mas eu acho que se a gente achar a forma certa, eu digo assim, de corrida mesmo de jogadores, por exemplo, eu não gosto quando o Santos fica trocando muito passe atrás. Se a gente achar a forma certa de jogar no 4-3-3, por mim tudo bem. Agora eu não gosto quando fica aquele 4-3-3 sem criação, né? E eu não sei, não digo assim, nem mudar em questão, trazer 3 zagueiros, tal. Eu sei que ele não vai ser esse técnico inventivo. Sei que ele não vai ser esse cara que vai trazer os 3 zagueiros. Às vezes ele faz a saída ali com 3, né? Ele faz sempre, na verdade. Mas não espero isso dele, não. De verdade, não espero que ele vai mexer assim nesse nível. Aqui Eu, as estatísticas dele, ó. eu não curto não, mano. Com todo respeito aí, minha opinião é quando o cara é bom, o cara faz o time jogar a bola. Ele não tá fazendo o time jogar bola porque se tivesse o time ia estar ganhando, não ia estar essa pressão. Já começa por aí. E aí, outra análise que eu tenho muito de que quando o treinador é bom, cara, quando é um treinador diferenciado, o cara precisa de muito pouco tempo para mostrar resultado, cara. A gente pega, por exemplo, aí um dos que vão ser citados aí como treinadores, né, possíveis treinadores, São Paulo, cara. Quando o São Paulo veio no Santos, em janeiro mesmo, a torcida já abraçou o cara. Teve, óbvio que teve um jogo ou outro ali que deu aquela oscilada, o time, mas, puta, cara, nunca esqueça aquele jogo de 2019 lá contra o Corinthians, contra o time do poderoso Fábio Carille. Infelizmente a gente caiu, mas lá no Pacaembu, puta merda, foi quantas finalizações? Acho que foi um amasso. Até o Foi, Carille fala foi. que Foi ele o não sabe como ele saiu que ele classificado daquele classificou, né? jogo. Mas É, é que ele isso, cara. Pra você ver como que às Não, vezes então, o jeito de jogar, né, aí trouxe resultado, né? Infelizmente, aquele ano o Corinthians ainda, se eu não me engano, foi campeão, né?
Ou não? Sim, não, Foi, mas então. eu falo de questão porque, por exemplo, o time caiu, mas a torcida não pegou no pé porque o time jogou muita bola, sabe? A gente tá começando a pegar no pé do Caixinha porque o time não tá jogando a bola que poderia estar jogando com os jogadores que ele tem, né? E aí até um exemplo mais recente, cara, eu posso pegar na Europa aí, o Hans Flick do Barcelona, cara, não querendo comparar nem nada, mas pra gente ver situações, né? Depois eu faço até trazer mais um. Mas quando o treinador é bom, cara, ele faz o elenco jogar com o que ele tem ali, sabe? Sim, E o entrosamento é rápido. São Paulo, o entrosamento foi rápido do time. Com o Hans Flick aí no Barcelona, o entrosamento rápido. 2 meses o time já tava voando. Um exemplo que nem todo mundo vai gostar, mas o Abel também, quando chegou no Palmeiras, mano, em 2020 ali, eu acho que foi, né? Palmeiras também foi, acho. já foi campeão da Libertadores naquele mesmo ano, fatídico ano, infelizmente, mas entrosou rápido o time, traz resultado rápido o time e o time joga a bola, né? Então eu Sim, acho que é isso que tá sendo o problema do Caixinha. O time performa bem um primeiro tempo, aí no segundo é muito abaixo, ou começa igual no Bahia, o primeiro tempo muito abaixo, aí no segundo ele dá umas mudadas ali em atletas, mas não muda a forma de jogar e depois aconteceu o que aconteceu, sabe? Então é sim. isso que eu fico cismado, cara. Quando a gente sabe, quando o treinador é bom, cara, ele faz qualquer time jogar, qualquer atleta magre, igual o Jean Mota, cara, no Paulista, pelo amor de Deus. Foi a maior enganação do povo brasileiro. Do povo O brasileiro. jogador ruim fica mediano, né? Mediano fica bom. E É isso, isso, né? Não, eu entendo, eu entendo. eu tenho Esse essa opinião, ponto, eu respeito a sua, sim, concordo com você em alguns pontos, mas eu penso desse jeito, cara. Se em 4 meses ele não tá dando resultado, cara, não sei se é seguro manter ele até julho, por exemplo, e a gente até lá pode ser desclassificado de uma Copa do Brasil, ou tá numa situação ruim que o Santos poderia estar melhor no brasileiro, sabe? Então, eu prefiro sim. não arriscar. É, tem. Corre o risco, né? Corre o risco. E risco também que o Santos não quer correr, justamente por isso que o Santos tá Sim. tentando ir ao mercado agora, né? Porque você não pode, assim, lógico, você tem a ética ali de você não falar com outros treinadores quando você tem um treinador já no comando, mas o Santos não pode correr o risco de ficar sem o caixinha Mas parece e. que fez, né? Mas pa- parece que fez isso daí. Então, por essa matéria da Laura, sim, mas hoje eu tava vendo lá o Lucas Musetti e a Gabriela Brino falando. O Lucas garantiu que o técnico não falou com ninguém. O técnico garantiu pra ele, né? Ele pode, lógico, ele pode estar mentindo, mas assim, o técnico, aliás, o Marcelo Teixeira falou que não conversou com ninguém. Que isso é totalmente errado e que o Santos tá fechado com caixinha. E eu acho que realmente, cara, dentro da diretoria lá, eles estão acreditando muito no trabalho do Caixinha, mas é um pouco contraditório, porque se estão acreditando muito, por que que um resultado ruim faria ele cair, então, contra o Fluminense, né? Ah, Não faz sentido, cara. Na minha eu acho que opinião. ele fala só pra proteger mesmo o caixinha ali, mas não. Se ele O tivesse totalmente próprio. seguro, não ia estar saindo essas notícias. Saiu também lá do. Eu não falo nem desses treinadores aí que a gente vai citar, né? O Dorival, o São Paulo e Tite. Mas do Renato Gaúcho, né? Ah, também, Saiu é. lá falando que o Santos pediu pra ele segurar uma semana aí, porque Sim, tava reavaliando o trabalho do Caixinha. Então, sim. eu. Cara, e a realidade é que se o Santos quer mudar, eu acho que o Santos tem que correr mesmo, porque aproveitar as oportunidades de mercado. E é justamente disso que a gente vai falar agora. Vou até passar aqui. Falar desses três nomes que foram citados aí na matéria, que foi do Dorival, do Tite e do Sampaoli. Eu trouxe aqui também uns números, vou até deixar mais em tela cheia aqui, você não vai me ver, mas você conseguir enxergar. Você consegue enxergar aí? Tô vendo tudo. Cara, são números da carreira toda, tá? Uhum. Eles têm número de jogos até que bem parecidos, né? Tem O Dorival que tem mais. Vamos a do começar Tite então foi o. falando pelo Dorival. Vamos começar analisando aí o Dorival. O Dorival fez 794 jogos na carreira toda. Ele teve 383 vitórias, 188 empates e 223 derrotas. Ele fez 1.293 gols e sofreu 896. E ali tem pontos por jogo, né? Que é 1,68. Cara, o que você acha aí
do Dorival, velho? Qual que é a sua opinião? Você traria o Dorival? Assim, não precisa ser baseado nos números, tá? Mas Não, o que você sim. acha? Cara, eu não traria o Dorival. Não traria ele, porque vou dar dois exemplos aí. Aliás, se só sobrar ele das três opções, das outras duas opções que tem aí, eu ia trazer para o lugar do Caixinha. Mas hoje, com essas duas opções, outras duas opções, eu não traria o Dorival pelo fato de que o ano que ele esteve no São Paulo foi 2022 ou 21. O ano do São Paulo foi 2022, se eu não me engano. Então, não lembro agora. Antes dele ir para a seleção brasileira. No São Paulo ele teve o ponto diferencial dele foi ali. Ele é um cara, eu vejo ele assim, ele é um cara copeiro. Ele É um é. cara que o time dele vai entrar numa Libertadores firme, bem, vai entrar numa Copa do Brasil bem, mas para Brasileirão, pontos corridos, e o Santos só tem essas duas competições, Brasileiro e Copa do Brasil. Com o São Paulo mesmo, ele não fez um Brasileirão legal, né? Foi um dos piores visitantes naquele Foi. ano que Ele ele só ganhou no final, acho que contra o Bahia. Só no final. Ele já tinha passado quase todo. Acho que foi a última rodada, talvez, que ele ganhou contra o Bahia fora, se eu não me engano. um jogo só de visitante ele Um ganhou. jogo, um jogo só, foi. Não traria ele por causa desse simples motivo que ele não é um cara bom em campeonatos de pontos corridos, né? Eu acho Sim. que com o Flamengo ele não chegou a ganhar também, né? Brasileirão. Ele ganhou Copa do Brasil e Libertadores. Brasileiro não chegou a É ganhar. um cara copeiro, né? Ele Dorival. é um cara que Copa do Brasil ali, ele tá sempre chegando. Libertadores também não é muito, né? Não é muito fã, não. Ele é mais da Copa do Brasil mesmo. Cara, É, pelos números aqui, eu não sei, por causa velho. dessas duas coisas. O Santos só tem duas competições esse ano e uma delas ele nunca foi muito bem, que é o Brasileirão. Só por causa Sim. disso. Cara, o Dorival. Assim, não vou nem me aprofundar muito, cara. Eu também não concordo com você, assim, tudo que você falou. Não gostaria de ver o Dorival. E, inclusive, tentando ser um pouco mais realista agora, não só com base no que traria, mas eu acho que o Dorival não viria nesse momento. Porque eu acho que se ele fizer um trabalho ruim agora, em qualquer time que seja, vai ser muito difícil dele é, remodelar um pouco dessa imagem dele, né, cara? Que a imagem dele tá um pouco manchada até pelo trabalho dele na seleção. Então acho que ele não viria, eu já descartaria o Dorival por isso. Já negou o São Paulo, inclusive. Eu só não descarto por um único fator. Neymar. Só não descarto por causa disso, que se o Neymar Neymar. chama ele, certeza que ele vem, mas eu não queria Cara, ele no. mas assim, eles tiveram uma relação, né? Ali na primeira passagem do Ney, mas o Dorival foi demitido por causa do Ney. Não sei se você lembra dessa história aí. Não, mas isso daí já ele mesmo falou, são Não, águas passadas. já foi, são águas passadas. Mas assim, o Neymar, se for falar de relação, ele tem mais com o Tite, né? Inclusive o Ah, Tite, com bora certeza. falar de Tite, bora falar de Tite. Então a gente não traria o Dorival, na nossa opinião, não. Cara, o Tite, assim, dos números aqui, ele é o que tem melhores, cara. Ele tem 410 vitórias, 185 empates e 173 derrotas. Cara, ele tem muito mais vitória do O- que derrota. Muito mais. os números dele tá igual ao do Sampaoli. Eu acho que talvez eu tenha pego errado. Eu acho que eu peguei errado. Agora eu não Você deu lembro. uma chapada, mano. Mano, eu chapei, mano. Enfim, mas bora falar, não vou arrumar isso agora. Enfim, Tudo bem, tudo bem. o. Eu acho que esse é o do Tite mesmo. Do Tite tava muito superior, cara, Sim. dos outros. E 1,84 pontos por jogo, né? Cara, o Tite, velho, assim, é difícil falar pra mim, porque na minha opinião é muito contraditório. Você sai de um ano de Série B que a torcida tá assim, ganhando, né? A gente ganhou o campeonato, jogou mal, jogou muito mal, foi horrível. Ninguém quer lembrar dessa época aí. Logicamente que é o Carille, né? Mas ele vem dessa mesma ideia de jogo. O Tite é outro nível de treinador, não tem nem o que falar. Mas é Uhum. um técnico que, na minha opinião, não combina com o que a instituição Santos quer. E é isso que eu não consigo entender. Que eu quero que a instituição tenha convicção. Eu quero que a instituição
fale, ó, a gente tem esse modelo de jogar e a gente quer contratar técnicos que joguem como a gente quer jogar. Então, pra mim, você tá saindo, tipo, de um caixinha e vai pra um Tite. Então, não tem continuidade de trabalho nenhum. Um técnico que marca pressão, que tem um estilo de jogo um pouco mais com linhas altas, né? Que é o caixinha. E a gente pega um técnico que é focado muito mais na defesa. Você vê já pelos números dele que ele tem poucas derrotas, né? Se for falar de número assim, com certeza desses três aí, analisando friamente, ele é o que tem números melhores. Mas, cara, acho que por esses motivos eu não sei, eu acho o Tite um pouco contraditório, apesar de entender que a relação dele com o Neymar é boa, ele é um técnico de nome forte, né, que é um técnico que vai ser respeitado, muito provavelmente no vestiário. Acho que chega e muda o patamar um pouco do time, mas não sei se da maneira que a torcida quer jogar assim. Na minha opinião, né? Sei você. Ah, eu posso matar dois coelhos numa cajadada já, meu querido? Ah, vai, manda brasa. Então, eu vou matar os dois já aí, meu querido. Justamente por tudo que você falou. Eu, Cauã Cardoso, se fosse dirigente do Peixão hoje, meu foco, minha bala seria no Jorge Sampaoli. Você traria o homem de volta? Tentaria trazer ele de tudo que é jeito aí, já identificado com a torcida. É, É um cara total. que, puta, era da hora. Todo jogo ele entrava numa formação diferente. A gente olhava a escalação e falava, puta, que Nossa. esse cara tá inventando hoje? Vai dar tudo errado. Cinco zagueiro? Que é isso? A Aí gente já chegava, ficava dava assim, certo, né, cara? chegava, dava certo. Sim. Foi o treinador que aí que nos últimos anos fez a gente mais feliz, né? 2019, todo mundo gostou de ver o Peixão jogar bola. Então se eu sou dirigente do Santos, esse seria a minha primeira opção por tudo isso, por identificação na torcida. Tudo bem que ele saiu um pouquinho queimado ali, mas hoje, porra, quem perdoou o Lucas Lima, quem perdoou Tem que ele perdoar o perdoar, homem, velho. Não tem como. perdoar o Júlio de São Paulo, gente. Não, não dá. E aí eu tentaria ele. Ele seria minha opção justamente por tudo isso. Ele é um cara que se identifica com o perfil do clube, o DNA do clube, que é jogar pra Exato. cima, pressão, e é um treinador moderno, não tem frescura de mudar a tática. Eu só fico incomodado porque ele quer mudar toda hora. Aí não tem um padrãozinho ali, né? Às vezes é bom Exato. ter um pouco de padrão e só mudar uma coisa ou outra. Mas eu não vou ficar incomodado com isso. Ele é um cara que ele erra por excesso. Ele é isso, eu gosto disso. Um cara que vai tentar muito e vai errar nessas vezes que ele tentou, mas ele tá tentando. Ele pelo Então menos eu não tenta, vou, né? vou julgar, não vou julgar. Eu vou, de fato, se não tá mudando muito, não tá trazendo retorno, resultado nenhum, tá sendo uma bosta, não tem como segurar. E o Tite, cara, eu deixaria como segunda opção justamente por tudo que você falou. É um cara que não se identifica com o jeito que a gente gosta, o estilo que a gente gosta que jogue, mas é um treinador que, porra, o Neymar foi o que mais se deu bem com ele. Na seleção brasileira ele, tudo bem, não ganhou Copa, foi mal nas Copas aí, mas na Sul-América aqui, né, o cara dominou, Sim. dominou. Batia em todo mundo, só perdeu aquela Copa América também pra Argentina ali, que Cara, foi um mas também pecado. falar pra você da questão das Copas, cara, eu acho que era sempre no detalhe, a gente vê a diferença de nível que é que a gente sai de um Tite e vai pra um Dorival, cara. O Dorival já não consegue nem na própria Sul-Americana, a gente Com certeza. sofre. Imagina o Dorival lá numa Copa, por exemplo. O Tite tava num Então, nível ali brigando com os grandes, né? sim, Defendendo então, aqui o Tite. sim, não, mas justamente por isso que eu seria a minha segunda opção. Eu deixaria o Dorival como terceira, pelo trabalho da seleção aí, porque ele apresentou no São Paulo. Agora o Tite também, o que ele apresentou no Flamengo não foi legal, mas pela seleção é um cara, tipo, extremamente organizado aí, né? Ele faz um bom trabalho, é um bom gestor de elenco, é um cara respeitado no mercado. E justamente porque ele tem uma união ali muito forte com o Neymar. Sim. Só É. por causa disso que eu traria ele, sabe? É um cara que vai ser sofrido ver o time dele jogar às vezes, vai. Não é Mas aquele é um futebol cara que. vistoso, né, cara? Então, mas é um cara que pelo menos traz resultado, garante resultado aí. Mas vai ser um Fábio Carille um pouquinho melhor, mas eu Ah, juro, não, eu peraí. tentaria o São
Sampaoli. mas é outro nível, né, cara? Defendendo Ah, agora, não, com toda não tem como. certeza. O Tite aí é outra. Fábio Carille aprendeu com o Tite, mas Fábio Carille Sim, não dá, de verdade. É um técnico muito fraco, cara. muito fraco. O Muito Tite não é fraco. tão fraco É, assim, não. O Tite é bom pelos mas, números dele, né? porra, eu vou olhando os números Não, aí, é ele é um excelente. dos. Na verdade, assim, no mercado agora, ele é o melhor, né? Se você olhar É, então, técnico brasileiro, justamente por causa disso, dessas opções aí que saiu, sim. ele seria a minha segunda opção que eu tentaria. Eu tentaria o Jorge Sampaoli, de Ora, todos os dias. cara, Ah, e outra, eu também, gosto, outra hein? opção aí que eu acho bacana, mas não tá aí, Não tá em pauta, e né? eu acho que não tá em pauta, e acho que o Santos nem Peraí, teve posso esse chutar quem você vai procurado. falar? Sim. Vou chutar, é o Crespo? Ô, moleque! Opa, tamo Estamos sintonizados. sintonizated. Tamo sintonizados. Não, mas Nossa, então, Crespo, não, eu ó, acho uma não opção posso falar muito bacana. muito, eu só sei pelo que eu ouvi que as pessoas falam, mas pelo que eu ouvi seria é um bom nome, né? Mas não vou nem opinar, cara, porque eu não sei como o Crespo joga, não lembro. Eu Ah, lembro eu dele no também São não. Paulo só. Sim, não, mas pelo que eu ouvi vários jornalistas falarem, aí é um treinador muito bom lá na. Ele tava na Ásia, né? Ele ganhou, acho que a Champions da Ásia ano passado, aí em cima do. Não foi do Al Hilal, eu acho, não lembro agora. Aham, Acho que eles chegaram a desclassificar o Al Hilal, não lembro. caraca. Mas enfim, é um treinador que tem uma variação tática, joga pra frente, sabe jogar pra frente, sabe jogar recuado. É um cara Sim. que é bom. Eu também estaria no meu radar ali se eu fosse diretor do Santos, cara, Eu mas acho que não o Santos me não vai se falta. limitar, cara. Eu acho que o Santos não vai se limitar a esses três treinadores, a gente tá trazendo por Sim, causa da matéria, mas assim, a gente vai trazer outros vídeos provavelmente falando desse assunto, se o resultado mais provável ia acontecer no domingo, né? Infelizmente a gente torce pro Santos, mas cara, a gente sabe que o provável é o Fluminense ter uma superioridade aí sobre o Santos. Mas eu acho que é isso. Eu também concordo desses três aqui. O nome que mais me agrada é o Sampaoli, apesar dos problemas de vestiário, de tratamento, enfim. Eu não sim. sei se ele aceitaria não voltar. Já recusou uma vez. Pô, não sei, cara. De verdade, É, no. o Tite também. Não sei se aceitaria vir, porque o Tite não tem uma boa relação assim com o Santos, com o Santista, né? Ele, na verdade, talvez veja o Santos mais como um rival, né? Ele se identifica muito mais com o Corinthians ali. Eu vejo muito mais o Tite com. Assim. É igual eu vi o Gil, por exemplo, né? Eu vi o Gil só vestindo a camisa do Uhum. Corinthians, então a gente não acostuma. Mas o Gil vestiu bem, né? Do Santos caiu bem. Sim. Eu acho que. Só para complementar também, o Santos tentou Tranquilo. o Sampaoli, né, no início do ano aí. Tentou. Só Foi. que eles ficaram meio que apalavrados, só que aí surgiu essa oportunidade dele treinar esse último time aí na França, que infelizmente não foi bem o trabalho dele, infelizmente ou felizmente para a torcida do Peixão, porque talvez ele possa vir agora, né? É. Mas enfim, não foi legal esse último trabalho dele por lá, então eu acho que o Santos tem chance sim de trazer ele ainda mais porque, cara, eu acho que todo treinador hoje em dia olha o Santos de Neymar, com o Neymar, com bons olhos, né? Eu acho que isso que é um grande fator aí pro nosso time, gente. Exato, exato. Então, cara, pra fechar aqui sobre os técnicos, era isso, né? A gente. Vamos esperar aí o resultado de domingo. Eu acho que uma vitória jogando mal já é suficiente até pro Caixinha cair. Eu acho que é questão de tempo, tá? Pro Caixinha sair do Santos, na minha opinião, não é o certo a se fazer. Na opinião do Cauã, tem que sair. Ah, mas tranquilo, deixa a Não, calma sua aí, opinião deixa eu me aí. retratar também. Você tá me queimando muito aí, Não, querendo não, na sua opinião que você eu... quer que saia, não tô te Não, falando nada. hoje sim. Sim. Mas aí, por exemplo, chega domingo, ganhou convencendo. Mas o que me pega é se ganhar convencendo com o Neymar. Ah, O então, que me vai pois pegar é. pensando. Mas enfim, se ganhar. Não, mas eu vou dar minha opinião sincera aqui. Se ganha domingo convencendo com o Neymar, aí ganha o próximo convencendo de novo, mantém. Mas se perde o Mas próximo, ganha dois e perde um. Mas mantém. O problema vai mas ser aí se pra mim entrar numa. para mim Se faltou um o pouco de trabalho a gente for ver a convicção. evolução. Exato.
Tem que ver a evolução, né? Eu acho que esse é o É, ponto. Por isso que eu quero esperar esses jogos justamente pra dar esse tempo pro cara. Porque pode ser que ele não sim. ganhe agora, mas ganhe depois, entendeu? Porque o jogo fora a gente sabe que é difícil, né? Se a Mas, gente vê uma evolução no trabalho, pra mim não tem problema manter ele não, gente. Eu não tô torcendo pro cara não. Eu quero que ele queime minha língua aqui, o time comece a jogar pra caramba, mantém essa mesma formação, mas todo mundo se encaixa. Por exemplo, dá sim, pra vir voltar o Aderlan aí, pelo que a gente sabe e viu, o Aderlan não joga aberto, ele ajuda ali mais no meio de campo, quando o time tá com a bola, enfim. Se tudo isso casar e o Santos começar a ganhar e ganhar e ganhar, perder uma ou outra ali, cara, eu não vou falar nada. Pra mim, sim, eu quero ver um futebol bom. Por sim. enquanto a gente só tá vendo um futebolzinho fraquinho e ele mantendo os Mesmo carinha aí esquema que a também, gente. né? É, o mesmo esquema e os mesmos caras aí, sendo que tem opções melhores pra ele estar utilizando. Só isso que É, me incomoda. só tudo isso. Vamos, Tudo isso. vamos, vamos bater esse papo agora de Copa do Brasil. Pra fechar o nosso vídeo de hoje. Cara, eu achei por pouco que o Santos não pega o Novo Horizontino, velho. O Novo Horizontino, o Santos loiro aí que só bate em nós, mano. Eu tava lá na live do Noronha. Meu Deus. E eu ainda dei o furo, hein? Dei o furo. Antes de começar lá o sorteio, eu falei: Santos e CRB. Pode me cobrar. E eu acertei, hein? Então parece que eu tô com sorte. Mas, cara, eu acho que o Santos não pegou um adversário assim tão difícil, apesar de a gente ter perdido pra eles no jogo da taça, né, da Série B. Mas tinha adversários mais fáceis também. Por exemplo, deixa eu pensar, deixa eu ver aqui, cara. Qual que é o nome? O Maringá, eu acho que é um adversário mais Sim, fácil. O Maracanã, que é um novo, não conhecia. Não conhecia. Capital, não conhecia. Enfim. nunca ouvi falar não. Mas vamos falar do que nos interessa. Acho que dos 4 times de São Paulo aí é o que mais nos interessa, porque não tem chaveamento, né? Uhum. Cara, o Corinthians pegou a pedreira, que eu não queria pegar, pegou o Novo Horizontino. Eu acho que o Corinthians pode sofrer aí. O São Paulo pegou o Náutico, acho que tranquilo pro São Paulo passar. O Palmeiras pegou o Ceará, que é o confronto, acho que o mais Esse difícil. daí é o mais É mais difícil, eu acho. difícil. Puta, eu Do torci, Raul aí. torci muito pro Santos não pegar. É, E o Santos ficou com o CRB, que é time da Série B. O que você acha aí que dá pra gente dar uma beliscada esse ano na Copa do Brasil? O que você achou desse nosso adversário? Vai dar uma gorada no Corinthians? Vai dar uma gorada no Ah, com Palmeiras? certeza, tem que dar uma gorada nos rivais aí, mas sempre de olho no peixão, né? Mas eu acho que CRB é um adversário aí, que, com todo respeito, torcedores do CRB, mas não é mais fraco que o Santos, né? Vai Ah, é. ser, tem que ser um jogo mais tranquilo pelo Santos, pelo investimento que o Santos tem, pelo elenco que o Santos tem que ser um jogo teoricamente tranquilo, mas a gente sabe como o nosso time é. Nosso Como o time é nosso time pipoca, é hein? Nosso time é traiçoeiro, pipoca. Em é um time mata-mata. traiçoeiro, é um técnico traiçoeiro, é um elenco traiçoeiro. Cara, Esse é meu medo. também tenho medo, cara. Que fase chegamos, né? Medo de É. CRB, cara. E, pô, Máximo o respeito ao CRB, último. né? Máximo respeito. Sim, sim. E o último ano que o Santos jogou a Copa do Brasil, a gente caiu nas oitavas, né, pro Foi pro Bahia. Bahia, aquele jogo que você tava aqui Os em pênaltis, casa, putz, porra. foi. Mas foi o último gostinho que a gente teve de um mata-mata. Mano, que Sim. saudade que eu tô de uma Não, Copa do teve do Brasil. Paulista. Teve do Ah, Paulista, mas a Copa do Brasil. mas, tipo, aquele De um, de pênaltis. um campeonato grande Isso, também. isso, Campeonato isso. grande. Que a gente. Faz tempo, cara. Sim. Mas eu acho que esse ano não dá pra gente projetar muito, né? Isso vai depender muito dos sorteios. Mas eu queria muito que o Santos conseguisse chegar pelo menos na semifinal aí. Você concorda Porra, tá comigo? ótimo Semifinal pra pra mim tá cacete. maravilhoso. Uma É o nosso semifinal. nossa única chance de título esse ano. A gente sabe que Série A vai ser muito complicado do Santos dar uma beliscada ali, muito complicado. O Santos já não começou bem. Bom é que ninguém disparou, né? É. Mas eu acho que é a nossa única chance aí, se der, pô, quem sabe? Quem sabe o Santos dá uma engatada, contrata um Sampaoli da vida. E, e aí a gente disputa por essa Copa do Brasil mais pra frente. Se der tudo certo, uma Supercopa, mas aí eu tô sonhando muito alto, né? Que é um dos únicos títulos que falta pra gente, né? É.
Mas eu acho Supercopa. que o Copa do Brasil é sempre assim, passo a passo. Vamos ver aí, eu acho que o CRB também não é um adversário bobo, não. Não. Os cara têm um time, se for o mesmo time do ano passado, é um time bom, né? É um time entrosado. E o Rainer Agora tá joga com o lá, hein? Rainer, Lei do ex? Será? poderoso Rainer, Deus me Ziquei, livre, mano. ziquei, ziquei, ziquei. Se tomar gol desse cara aí e for com o caixinha, pode mandar embora na hora, no vestiário, no intervalo. Se tomar gol do Rainer, pelo amor Não, de pelo Deus. amor de Jesus Cristo. Não, 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 não. Por favor, não Mas fala isso. Mas, cara, disso é de. Não tem o que falar, né? Não tem, triste agora. não tem muito o que projetar, eu acho, assim, da Copa do É, Brasil. não, E hoje, nosso papo é esse, cara. Nosso papo hoje foi mais rápido. Vamos voltar lá pra nossa ceninha pra dar um tchau pro pessoal toda e certeza, meus queridos. agradecer. Espero que vocês Ah, tenham curtido. Pode dizer, diga. não, é só pra complementar também, em breve a gente. Em breve não, né? Quando estiver perto do jogo do CRB, a gente vai trazer uma análisezinha tática do time dos rapazes aí. Vamos Exato. estar fazendo pré-jogo, né? Aquele pré-jogo famoso. Então, só para complementar também, sexta-feira não, no sábado, fiquem de olho aí que terá pré-jogo, Santos e Fluminense. E pós-jogo também, eu acho que a gente vai trazer uma livezinha, né, esse domingo. O Vai, que que você vai. acha? Tem que trazer, tem que trazer. Live. Livezinha de pós-jogo, meus Puta, queridos. live Podem. é maravilhoso. Colhem com a gente, rapaziada. Mano, por favor, ajuda a gente aí. Dá o like, se inscreve pra gente fazer essa live e ter a participação de vocês, porque live sozinho, difícil, hein? Duro, complicado. Mas a semana do peixe tá menos agitada e espero que a gente chegue com mais notícias na semana que vem. Obrigado pra você que tá até aqui nesse vídeo. Um forte abraço da nossa parte. Tamo junto. Falou!